quem está acompanhando aí, eu sou a Vivian, e juntamente com a Luísa, hoje a gente vai falar com a psicóloga Bruna. Isso, Bruna Dugo Barjude. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um ramo da psicologia que até então era desconhecido para mim, que é a psicologia hospitalar. Essa entrevista ela faz parte da atividade prática supervisionada dos alunos do segundo semestre de psicologia da Faculdade Vanguarda. E aí a gente convidou a Bruna para falar um pouquinho sobre a psicologia hospitalar na prática. Então, Bruna, eu queria desde já agradecer aí a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal e enriquecedor. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar para quem está escutando aí a gente, falar um pouquinho sobre você, sua formação, suas especializações, falar um pouquinho também da sua trajetória profissional até aqui. É grande. Tá joia, vamos lá. Meu nome é Bruna, eu tenho 42 anos e estou formada há 20 anos. Entrei na faculdade em 99, na Unip aqui de São José dos Campos, a primeira turma. Caramba! Cobaias total, Vivian, foi uma loucura, devo confessar. E desde o primeiro ano de faculdade de psicologia, eu me apaixonei pela psicologia hospitalar. Naquela época, em 99, a gente tinha um hospital, onde hoje é o Hospital Santos Dumont, ali na Avenida Tivoli, né, da Unimed, chamava Hospital Unicor. E eles promoviam um curso de introdução à psicologia hospitalar, com as duas psicólogas que tinham lá. E eu fiz esse curso no meu primeiro ano de faculdade. E eram módulos, né? Era por módulos ao longo do ano inteiro. Me lembro que começou um pouquinho antes do meio do ano e o final era em dezembro, junto com o final do primeiro ano de faculdade, mais ou menos onde você está, né? Agora, final do segundo semestre. E o curso era basicamente de estudo mesmo, né? Bem introdução, bem basicão, mas mais sala de aula dentro do hospital, mais no auditório do hospital. E no último módulo era acompanhamento da prática. A gente entrou no hospital pela primeira vez com as psicólogas para acompanhar os atendimentos. E assim, eu me lembro com clareza, apesar disso ter sido no século passado, de como eu me senti, então com 18 anos de idade, uma menina, como eu me senti vendo a psicóloga atuar, né? E ali eu nem certeza tinha se era psicologia que eu ia querer. Eu prestei direito, arquitetura e psicologia. Eu passei nos três e fiz minha mãe mandou. Foi assim que eu entrei na faculdade. Mas graças a Deus foi uma escolha muito certeira. Naquele momento em que eu vi, né, eu lembro direitinho que a gente entrou numa enfermaria cirúrgica, era um paciente idoso. Eu fiquei na porta, assim, no cantinho, e a psicóloga foi lá, Patrícia, o nome dela. E naquele momento eu tive certeza do que eu queria fazer. Eu tive certeza. Qualquer dúvida de primeiro ano de faculdade foi embora. Aula de estatística, aquelas coisas que a gente não sabe. Não assusta o pessoal ainda que não teve estatística. Gente, aguardem que virá. Você fala, pra que isso? Depois você descobre pra quê. Para os testes, pra parte de pesquisa, você precisa super capriche na estatística. Gente. Vai ser necessário. Fica a dica. Fica a dica mesmo. Então, assim, eu fiquei muito encantada, né? Porque diferente das outras áreas, como a gente trabalha com psicoterapia breve, focal, a gente tem que ter começo, meio e fim em todo atendimento que a gente faz. Porque assim, no dia seguinte você não sabe se o paciente mudou de setor, não vai estar no setor que você está, se o paciente vai estar lá. Se ele está num procedimento, não tem hora, não tem setting, né? A psicologia hospitalar tem particularidades que as outras áreas não têm. Então, você vê na hora o resultado do seu trabalho. Você ajuda em cada atendimento. Cada atendimento tem um retorno, tem você apara alguma aresta, você ajuda efetivamente. Você tem essa percepção clara, diferente
de outros processos terapêuticos, né? Sim. E aquilo que me fascinou. Uhum. E aí, do segundo ano pra frente, eu voltei toda a minha formação para essa área. Entendi. Todos os estágios que eu pude fazer, psicossomática, em hospital, Uhum. qualquer coisa que fosse me ajudar, eu fiz. Uhum. Né? Eu saí da faculdade e fui direto para pós-graduação, que é uma coisa que você entende vendo, não dá, até dá, mas não deveria você se colocar dentro do hospital sem entender esse universo. Sim. Tá? É muito peculiar, tudo. A gente vê muita coisa que a gente não está preparado para ver. Tem um linguajar técnico que não nos é familiar. Uhum. A pós-graduação te ajuda com isso. E o próprio papel do psicólogo é diferente de outras situações. Então é fundamental a pós-graduação. Uhum. Tá? Eu fiz, na verdade, uma residência, era todos os dias. Caramba. Em São Paulo, eu me mudei pra lá. Fiquei durante um ano fazendo a residência, o R1. Acabei fazendo só o R1 mesmo. No Hospital do Servidor Municipal. Sim. Pelo Nemeton, que era o instituto da Heloísa Chiattoni, que é, assim, se existir uma referência na psicologia hospitalar no Brasil, é essa mulher. Legal. E eu, por acaso, estudei com esse pessoal que a gente lê. Mais pra frente, quem for adentrar a área vai ler. Né? O Camon, a Heloísa Chiattoni, Teresina de Biagi, o Ricardo Sebastiani Werner. Eles foram meus professores na residência. Que privilégio, hein? Muito. Foi maravilhoso. Assim. Bom, sou suspeita pra falar. O bichinho do hospital me pegou. E de lá pra cá você vem atuando só no hospital? Como é que foi isso? Não. Eu ainda durante a formação, durante a residência, eu comecei a atender no consultório, lá em São Paulo mesmo. O pai de uma amiga minha é um psiquiatra, já, enfim, uma jornada longa, e me deu uma oportunidade, me cedeu uma salinha na clínica dele em São Paulo. Eu comecei a atender psiquiatria. Entendi. Né? Que é outro rock and roll na veia, que o hospital tem tudo a ver também. Eu resolvi voltar para São José, eu abri um consultório aqui, na Cara e na Coragem, paguei para trabalhar durante anos. Tem isso, graças a Deus eu tive essa possibilidade, né? Minha família, eu morava com meus pais e podia, né? Nem todo mundo pode, mas existem maneiras da gente né, iniciar, dar esse start na profissão, e assim foi. Depois, entrar no hospital não é tão fácil quanto parece, mesmo eu tendo uma formação boa. Fui mandando os currículos, fui tentando, e o que eu consegui de cara foram clínicas de reabilitação e dependência química. E aí eu corri para fazer, né, outro curso. Especialização, né? Eu não fiz especialização, fiz um curso de aprimoramento legal. em dependência química, e acabei ficando quase 10 anos assim, nessa área, tá? Em clínica de reabilitação particular, enfim. E em 2008 eu entrei no Francisca Júlia. Comecei a trabalhar aí sim no hospital, né? No hospital geral, psiquiátrico, que também tem lá suas particularidades, mas até por conta desse trabalho com o pai da minha amiga, um psiquiatra, eu acabei indo, né? Dependência química é psiquiatria. E eu entrei e fiquei 4 anos no Francisca Júlia, tá? E aí logo depois disso fiquei mais um período, 1 ano e meio mais ou menos, no consultório, e vim pra cá. Entendi. E cá estou. São 9 anos, né, de casa já. Um pouquinho mais de 9, 9 anos e pouquinho de Vivale. Colecionando muitos pacientes, muitas histórias, né? Ela viu um agora há pouco. E foi uma experiência muito bacana, né, de estar ali, né, e o paciente relatar, né, o quão bem fez durante o tratamento esse contato, né? E até pegando um gancho sobre isso, Bruna, eu queria trazer um pouquinho da literatura, né, que diz, né, que a psicologia no hospital se refere à atuação do psicólogo em uma instituição com pacientes que estão vivenciando a situação de adoecimento e hospitalização.
Isso. Queria deixar claro pro pessoal que está acompanhando a gente que o psicólogo hospitalar ele não se restringe somente à atuação com o paciente que está adoecido. Isso Então mesmo. também tem a possibilidade de atuação com a família desse paciente, com a equipe médica envolvida no caso e até mesmo também com funcionários, né, da instituição. Sempre. É isso mesmo, Bruna? Você pode comentar um pouquinho? Vive, é isso mesmo, assim, o hospital quem já esteve, enfim, como usuário ou acompanhante, há de ter percebido que o hospital é um lugar diferente, né? As pessoas não estão aqui porque elas querem, a não ser os funcionários, a gente quer estar aqui, mas o usuário, né, os clientes do hospital, eles precisam estar aqui. E isso gera um desconforto, a condição sine qua non do paciente é desconfortável, né? Ele não vem para o hospital porque ele não tem nada melhor para fazer. Então você lida com o público, os funcionários, né, os médicos, enfim, toda a equipe multi, a gente lida com um público que já perdeu, né? Ele perdeu a autonomia, perdeu a saúde, perdeu o direito de comer o que ele quer, de dormir na hora que ele entende que seja bom para ele. Então é um clima pesado, né? É diferente, é difícil. Lógico que os profissionais de saúde estão cientes disso desde sempre, mas a gente se depara com muitas questões dentro do hospital. Né? A gente atende todo mundo, gente. O psicólogo não está no hospital para o paciente, não tá. É para todo mundo. É o acompanhante, é o médico que se compadece, né? Que sofre junto com o paciente, ou às vezes fica bravo, isso também acontece. O pessoal da assistência direta, enfermagem, físio, fono, a higiene, segurança. Gente, hospital é rock and roll na veia total, tá? E a gente atua em todas as frentes. Por acaso, essa instituição, a gente tem um serviço de psicologia hospitalar muito bem sedimentado, que quem deu início foi a minha coordenadora, Paula, e eu fui a primeira funcionária que ela teve. Assim, era só ela, até eu chegar. E aí éramos só nós, só nós duas, até a gente conseguir nossa primeira estagiária, em 2015. De lá pra cá a gente tem um programa de estágio, né, que não é abrangente como a maioria faz, porque a gente absorve o estagiário como funcionário mesmo, tá? Inicia na profissão. Viu, gente? Pode mandar currículo. Mandem currículo. Mandem. Em breve haverá contratação. E assim, nós nos dividimos por setor, né? Eu sou responsável pela oncologia e dou suporte à ala de internação. Os pacientes, a gente está dentro do ambulatório de onco, mas quando eles internam os pacientes eu também acompanho, consequentemente a família. Muitas vezes a gente precisa orientar os funcionários, às vezes tem um caso mais difícil, ou às vezes o funcionário não entendeu o quadro emocional do paciente, fala, o paciente tá chato. Fala assim, ele está morrendo. Ele está impactado pela, né? E assim, a psicoeducação é alguma coisa muito presente na nossa atuação. Então, a gente chega aqui e fala, pessoal, olha só, dona fulana aqui está passando por um processo assim assado, vamos entender, ela tem essa questão. Não expondo o paciente, obviamente, mas explicando a condição emocional e ajudando os outros profissionais a lidarem melhor com isso. Sim. Alguns sofrem, como eu disse, outros enraivecem, né? Ficam muito bravos com alguma situação. O acompanhante está ajudando, enfim. A gente acaba intermediando algumas situações que são parte da rotina do hospital. Sim, entendo. Com todas as equipes. Eu gostei que a gente já passou um pouquinho, né? Você comentou sobre os desafios, as dificuldades, né, da psicologia hospitalar na prática. E já que você citou, né, onde a gente está nessa ala de oncologia, você pode comentar, Bruna, um pouquinho das particularidades, né, desse ramo dentro da psicologia? Eu gostei muito que você trouxe uma informação que a gente teve na sala de aula, que é justamente isso. O atendimento na psicologia hospitalar acontece em uma sessão. Então, ali é começo, meio e fim. Sempre. Né? E aí, trazer um pouquinho dessa sua experiência aqui na ala oncológica. Isso. Mais uma vez, eu precisei me especializar, né, em
psico-oncologia, é uma área dentro, né, não só da prática hospitalar, mas na psico de uma forma geral, que é bastante específica, né? O câncer é uma doença que tem um estigma muito ruim, as pessoas morrem de medo do câncer, algumas nem bem falam, né, a palavra câncer. Sim. E o tratamento, a quimioterapia, tudo que envolve, né, existe um folclore, na verdade, em cima disso muito pesado, muito difícil. Sim. Então os nossos pacientes sempre chegam aqui, sempre, quase regra sem exceção, muito assustados. Assim como as suas famílias, né? Sim. Porque se algum de vocês... Hoje a gente considera o câncer uma doença comum. Esses dias até ouvi o Dr. Paulo Maluf, que é uma referência do Albert Einstein, né? Na oncologia aí. Não posso falar muito que é concorrente. O nosso é o Paulo Hoff, maravilhoso. O chefe da oncologia DOR. Mas enfim, ele estava no Roda Viva, né, que é um programa antigão na TV Cultura, enfim, estava dizendo que hoje dificilmente você vai ouvir falar de alguém que não conhece ninguém ou que ele mesmo não tenha tido câncer, né? Vocês podem dar uma olhada em volta, né? Se não é na família de vocês, é o vizinho, é o amigo, é o primo, sei lá, né? Então, hoje em dia, o câncer é uma doença comum, por N fatores que, enfim, não cabe, mas as pessoas chegam aqui muito assustadas, né? Com medo, é um diagnóstico que remete à morte. Sim. Quem estuda oncologia precisa estar confortável com a questão da morte, a morte e o morrer, que é o processo de chegar até lá, porque, como todo diagnóstico difícil, muitos casos não têm um desfecho favorável, né? Muitos pacientes têm um prognóstico ruim. A maioria, graças a Deus, hoje em dia com a evolução da medicina, tecnologia, enfim, são curáveis, são casos curáveis, mas muitos ainda só tratáveis, né? E aí a gente tem um paralelo aí que são os cuidados paliativos, enfim, que é outro tema bacana. Mas assim, não difere do que a gente faz no resto do hospital. A única diferença real é que a gente tem uma sequência de atendimentos com o paciente por se tratar de uma doença de tratamento demorado, prolongado. Sim. Não existe tratamento oncológico que dure menos de meses. Então a gente acompanha o paciente no ambulatório, que nosso ambulatório aqui da Oncodor em São José fica dentro do Hospital Vivale, né? Mas nós somos um ambulatório, segunda a sexta, horário comercial, né? Mas os pacientes vêm aqui com muita frequência, tá? Como a gente está dentro do hospital, muitas vezes os médicos já estão acompanhando esse paciente na internação, eles me pedem para entrar no processo diagnóstico. Então, já o psicólogo entra já dentro, né, na investigação, então. Na investigação. Entendi. Tá? Como esse caso que você viu aí, né, que veio me dar um abraço, um paciente, uma figura, uma bomba. Você percebeu? Agitadíssimo, deu muito trabalho na internação por essa característica. Por essa resistência ao que aceitar a doença ou a resistência ao tratamento, a ansiedade mesmo. O processo de aceitação passa por várias fases, né? O impacto inicial do diagnóstico, primeiro, antes dele, a dúvida, mas não é, os médicos discutem isso com os pacientes claramente. Sim. Pode ser uma leucemia, foi o caso desse rapaz que você viu, esse hemograma, assim, enfim, eles vão, né, na parte técnica, mas explicando que existe a chance. Nesse momento, normalmente, eles chamam a gente para entrar junto. Tá? Quando eles já visualizam a chance de um diagnóstico oncológico ou hematológico, né, que é o caso da leucemia, eles já acionam a psicologia, às vezes a psicologia do setor, na UTI aqui a gente tem outras duas psicólogas que ficam lá, mas sabendo que é oncológico, normalmente eles me chamam, né, que eu sou a responsável. E aí a gente já entra desde o começo, acompanhando o paciente fazer exames, esperar resultado de exame. Isso gera um quadro de angústia, de ansiedade muito grande, né? Quase que via de regra. No momento de receber o diagnóstico, tá? Aqui a gente já tem esse serviço muito bem estabelecido, não é assim em todo hospital, não é. Tá? Muitos hospitais, a nossa presença ainda não é tão
Sim, tão sim. marcante. Não só em hospitais, né? Até a gente discutiu na faculdade que a psicologia hospitalar não é difundida ainda em vários países, né? Então eu achei muito interessante quando você trouxe, né, a sua formação lá, né, de mais de 20 anos atrás já em psicologia hospitalar, né, aqui em São José. Eu achei isso muito interessante. São José é forte, viu? Bom saber. Gente, olha, outra dica aí da Bruna. Corre atrás. E eu fiquei curiosa, né, quando você disse que o câncer já é um prognóstico, né, de morte, muitas vezes. Nesse caso, como que o psicólogo atua com esse diagnóstico em vista, né? Tá ali, né? Quando tem o prognóstico ruim. Isso. Então, é outra coisa que a gente estuda muito, tá? E que a gente capricha na terapia. Nem todo mundo consegue lidar com isso. Nem todo mundo lida bem com a morte. Na minha história pessoal, eu sou filha de mãe velha, como ela mesma dizia, e de uma família onde ela era caçula, então já meus tios todos muito velhos, muito mais velhos, e meus primos, logo após eu 42, ele tem 62. O meu primo mais novo depois de mim. Então minha família toda é de gente muito idosa, né? E consequentemente eu lidei com a morte desde sempre. Assim, Os avós morreram quando eu era muito pequena, e, enfim. Isso me acompanhou durante a vida. Eu não tinha tanta dificuldade de lidar com a morte, porque eu fui exposta a isso de uma forma natural. Mas dica pra vocês, assim, quem quiser trabalhar com o hospital vai ter que lidar com a morte. Vai ter que lidar. Como que a gente faz com o paciente? A gente tem uma equipe de cuidados paliativos aqui no hospital, tá? Mas nós, da oncologia, a gente tem um médico paliativista, que é um oncologista e é paliativista, que maneja isso muito bem. O que são cuidados paliativos? Paliativo é o contrário de curativo, tá? É quando a gente entra com cuidados, com atenção voltada à pessoa e não mais à doença. Quando a gente entende que brigar com a doença já não é mais vantajoso, tá? Então o paciente em cuidados paliativos não faz químio? Faz químio paliativa. A gente sabe que não vai curar, mas vai trazer qualidade de vida. Tá? Em cuidados paliativos é isso. Basicamente a gente fazer tudo o que for possível para manter a qualidade de vida pelo maior tempo possível para aquela pessoa. E a gente trabalha isso abertamente com o paciente. A gente precisa da parceria com o médico precisa informar o paciente que se trata de um prognóstico reservado. Tecnicamente a gente fala assim. O que isso quer dizer? A doença é incurável. Tá? A gente vai tratar, mas não vai conseguir curar, que não existe na medicina essa possibilidade. É uma situação bastante difícil, muito difícil, mas isso é possível já desde o diagnóstico. Não na semana que o paciente vai vir a óbito, mas desde o começo do diagnóstico a gente faz um trabalho de formiguinha para ele ir absorvendo essa ideia, passar por todo aquele processo que vocês conhecem. Respeitando o tempo do paciente, né? Isso. Que cada um vai ter o seu tempo, cada família vai ter o seu tempo, né? Tem família que não quer falar, não vai falar senão ele morre antes. Pelo amor de Deus, não pode falar. A gente trabalha a família primeiro, que esse jogo de esconde-esconde é ruim. Por que é importante a pessoa saber que ela tem um prognóstico reservado e que a gente está falando de semanas a meses? Porque a gente calcula assim, de horas a dias, dias a semanas, semanas a meses, meses a anos. O médico informa dessa forma. A pessoa tem a possibilidade de fazer as coisas que ela quer. Se organizar financeiramente, de se retratar, fazer as pazes com algum familiar, de priorizar o tempo dela da forma que ela quiser. Né? Eu me lembro de uma paciente que ela falou assim: Bruna, meu marido quer construir uma casa que eu não vou morar. Isso não é minha prioridade, eu quero ir para Marrocos. E ela foi, quando eles entenderam que a possibilidade dela era essa, né? Que a gente estava tratando de uma doença agressiva, que estava avançando e que o tratamento não estava sendo eficaz. Ela estava bem ainda e ela podia fazer essa viagem. E assim foi. Né? Alguns meses depois ela faleceu, enfim. Mas é dessa forma, com clareza, com verdade, estabelecendo um vínculo de confiança, trabalhando a questão ao longo do tempo.
Entendi. tá? E nem sempre a gente tem esse tempo. Sim. Às vezes o paciente chega com uma doença muito avançada e a gente tem que trabalhar rapidamente, e nesse caso nem sempre a gente consegue fazer isso de uma forma boa, para que a pessoa morra bem. A gente fala muito em qualidade de vida, mas a gente precisa ter qualidade de morte também. Exatamente. A gente precisa morrer, literalmente morrer em paz. Né? E isso a gente faz muito aqui. Muito. É difícil. E até falando sobre isso, você pode falar um pouquinho sobre as características, né, do profissional atuante nessa área de psicologia hospitalar? Você já falou bastante coisa, trouxe aí, aqui é rock and roll, né, a gente precisa enfrentar a morte. E aí, o que você observa assim no dia a dia? Né? Como que quais as características esse profissional precisa ter, precisa desenvolver, precisa apresentar aí? Essa coisa do rock and roll é fato, nenhum dia é igual ao outro no hospital. Eu tenho meu HD externo, vou mostrar pra vocês. Olha que fofura. Esse é o meu HD externo. Bem tecnológico, gente. Muito. Última geração. Gente, eu sou do século passado, vocês fazem isso no celular, eu faço assim, bem tecnológico. Isso é uma lista das pessoas que eu tenho que ver no dia. Caramba. Só que essa lista nunca dá certo, tá? Porque o hospital é esse vulgo-vulgo mesmo. Mas assim, a pessoa que estiver disposta ou que olhar para os filmes, nossa, é isso que eu quero muita emoção, quero me sentir no Grey's Anatomy. É assim mesmo, gente, é muito doido. Venha, mas assim, primeira coisa, tem que ser alguém suportivo àquilo que existe dentro do hospital. Feridas, sangue, cheiros, fezes, urina, vômito, fluidos corporais de toda espécie. Não é ficar só aqui, né, Bruna? Não. No ar-condicionado, no ambiente limpinho, sentadinho na sua mesa. Não, se essa é a sua praia, não vem pro hospital, tá? O hospital a gente não tem setting, você não tem, o psicólogo hospitalar ele não tem uma sala. A gente até tem a sala da psicologia, ninguém fica lá dentro. A gente usa para fazer reunião. O atendimento é beira-leito. Mesmo aqui no ambulatório, depois eu te levo ali pra dar uma... A gente vai poder filmar, gente, porque tá cheio de gente, mas aí depois vocês perguntam pra colega como é que é. Eu descrevo. A outra colega já acho que conhece. Né? Então assim, é tudo junto e misturado, é aberto, né? As pessoas estão falando, então você tá atendendo o paciente, a enfermeira vem funcionar a veia, a hora que elas veem que tá meio assim, elas, desculpa, eu volto depois quando dá, mas às vezes não dá. Às vezes tá falando com o paciente, ele tá com uma dor. O analgésico tem que entrar. Aí entra o médico do nada, brota. Tem que mandar ele pra tomografia. Sai, o paciente vai embora, depois ele vai pro outro. E às vezes o paciente tá operado, às vezes aquilo tem cheiro. Às vezes o paciente passa mal durante a sessão, enfim. Então, isso é uma coisa, ser suportivo a essas peculiaridades do ambiente hospitalar. Não gostar de rotina, porque aqui não existe. A gente tem um horário de entrar, um horário de sair, mas isso também, nem sempre vai cumprir a regra. Tem que ser uma pessoa dinâmica, que esteja confortável com essa oscilação das coisas. Como eu disse, às vezes você está atendendo e eles vão levar o paciente embora para fazer tomografia. Não adianta você ficar bravo. Faz parte da psicologia hospitalar, é assim. O que você faz? Vai no vizinho e depois você volta. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem toda uma parte burocrática, essa é uma instituição muito organizada, assim, a Reddor é certificada, a gente tem no Vivale uma certificação que é a JCI, é um selo de qualidade que tem pouquíssimos hospitais no Brasil, no mundo, aliás, porque é dificílimo, quase morremos para conseguir esse selo, mas deu certo ano passado. Então, assim, você tem uma série de situações, tem que evoluir prontuário, tem que caprichar no português, a gente estuda em português, pelo amor de Deus, pra você não escrever errado, negócio que todo mundo vai ver depois. Vários médicos, nós vamos passar por vários profissionais aí, gente, né? Todo mundo, tá? E a rádio peão no hospital é igualzinho o Grey's Anatomy. É feio o negócio. Só recapitulando aí, né, do ambiente do hospital, essa parte, né, de ser mais flexível, dinâmico, ter um bom português e estatística, viu, galera? A gente faz planilha no hospital, tá? Planilhas. Planilha Excel, por favor.
E Bruna, eu queria agora entrar num tema meio polêmico. A gente na faculdade tem muito essa de comportamental ou a psicanálise. Tá. Isso existe? Esse tipo de abordagem existe dentro da psicologia hospitalar? Não. Como que é? Como que Não. funciona? Pra você ter uma ideia, a gente tem uma de cada área aqui. Sério? Né? E eu sou da terceira força. Eu sou das linhas humanistas, né? Eu trabalho com fenomenologia. A minha chefe é psicanalista, né? Tudo muito difícil, Heidegger, socorro Deus, me deu um trabalhão. Isso eu fiz pós mesmo, tá? Porque eu não entendia bolhufas do que eu tava lendo. De repente tudo faz sentido, fica Em algum momento, né? Começa a fazer sentido. Você tem um professor bom, viu? Entendi. Senão não vai. Então assim, a minha chefe é psicanalista. A Vanessa, que é a psico da materno-infantil, ela fica na UTI neonatal e na maternidade, é psicanalista também. Eu trabalho com fenô e as outras todas são comportamentais. Então, assim, a linha teórica no hospital não é a coisa mais importante, tá? Porque isso vai te nortear para a forma como você enxerga o homem e aquilo que está acontecendo. No meu caso, o fenômeno, né? O fenômeno doença, o fenômeno internação, o fenômeno diagnóstico, enfim. O mais importante é a técnica. Essa não dá para fugir. É psicoterapia breve e focal. Ponto. Não dá pra gente não começar e terminar toda vez que a gente entra no leito. Sim. Não dá pra gente aprofundar em questões existenciais dentro do hospital. O psicólogo hospitalar não faz isso, gente. A gente encaminha pro coleguinha lá no consultório. Por quê? Você vai bagunçar a gaveta do paciente e não vai ajudar ele a consertar, porque você não sabe se no dia seguinte ele tá aqui. Não se entra em questões existenciais. Mesmo que o paciente trouxer o conteúdo, você acolhe, explica e orienta. Né, para dar continuidade, a importância de dar continuidade. Eu tô percebendo que você tem uma questão assim assada, enfim. A gente fica muito concentrado em 3 coisas dentro do hospital, que é a doença, a internação e o próprio hospital, tá? As questões referentes ao hospital. E a gente não foge disso. Então, assim, a linha teórica não vai fazer diferença, a não ser pro próprio entendimento do psicólogo acerca daquele... Eu vou falar fenômeno de novo, gente. Um fenômeno que está se apresentando ali. O importante é, de fato, a técnica, não a linha. Então, assim, dependendo de linha, pode estar aqui dentro, funciona. Tá? O que não funciona é você trabalhar fora dos parâmetros do que é possível, o que é importante para o hospital. E existe assim, por exemplo, talvez seja melhor você atender aquele paciente, ou, por exemplo, tentei abordar e tal. Será que você poderia ir lá, talvez, ou não? Isso... Por causa da linha, não. Entendi. Tá? Às vezes por questões pessoais, às vezes por questão de vínculo mesmo. Entendi. Gente, fui lá no paciente, já fui 2 vezes, ele não conseguiu desenvolver, não conseguia entrar, o paciente está receptivo, mas não... Você não pode dar uma força para mim, colega? Né? Às vezes é uma questão oncológica, as meninas me chamam, às vezes elas até já abordaram, né, por conta do corre-corre do hospital, mas elas me mandam uma mensagem, ou me ligam, ou vêm aqui e falam, Bruno, ó, não vai rolar, é oncológico, a sua praia, me dá uma força, tá? Mas por conta da questão teórica, não. Entendi. É como é no consultório, assim, a gente... o público é diverso, né? Então, vez ou outra, a gente tem, como eu disse antes, a gente tem uma psicóloga para materno-infantil, uma psicóloga para oncologia, uma psicóloga para UTI, uma psicóloga para psiquiatria, tá? Essas 4 grandes áreas, que são as mais críticas. E aí, setor de internação, pronto atendimento, à medida que surge demanda, eles mandam pra gente, a gente se organiza para quem tiver menos ocupado aí. Entendi. E eu gostei que você até comentou, né, sobre a gaveta do paciente. Falou assim, olha, às vezes o paciente traz essa demanda e você fala, acolhe, não é aqui. Existe esse acompanhamento do psicólogo hospitalar fora do hospital? Não.
A psicologia hospitalar Hospitalar é só dentro do hospital, entendi. E aí quando você reconhece essa necessidade, né? Então existe ali, né, até uma triagem, né, alguma coisa assim, e você fala, olha, eu acho que seria interessante, até mesmo, né, o colega que a gente encontrou ali fora, ele comentou com você, ó, tô na terapia e tal. Então, quando é reconhecida essa necessidade, né, dentro ali no leito, você faz esse tipo de encaminhamento? Sim, sempre, assim. Frequentemente, não todos os casos, claro, às vezes a questão está restrita ao ambiente do hospital, aliás, a situação de hospitalização mesmo, né? E aquilo vai se dissolver, aquele desconforto emocional vai se dissolver à medida que o paciente tiver alta. Mesmo na onco, muitas vezes, apesar, né, desse impacto todo, nem todo paciente oncológico precisa de acompanhamento externo. Às vezes o que eu faço aqui já é suficiente, mas sempre que acontece que a gente visualiza alguma questão maior ou que vai se estender por mais tempo do que a gente vai estar com o paciente, a gente encaminha assim, sempre. Entendi. Tá? A gente agora até está com um projeto aqui, de alguns dias da semana a gente não tá aqui, a gente mesmo, e tá no centro médico do Vivale, tá? Para ir já fazer essa ponte com o paciente para o ambiente clínico com os profissionais que já são daqui. Entendi. Mas hoje a gente tem listas assim de psicólogos de todos os convênios e alguns particulares, as nossas estagiárias que atualizam essas listas, graças a Deus, obrigada, de nada. E a gente faz frequentemente caminhamento. Toda semana a gente caminha, né? Entendi. O que a gente não faz é saber se esse paciente, se foi, se não foi, se foi, sim. A gente tem consciência da restrição do papel do psicólogo, né? O limite do papel do psicólogo é esse. Eu até surgiu uma dúvida agora. E no caso, por exemplo, dos pacientes que estão em cuidado paliativo em casa, o acompanhamento psicológico, ele não é mais, por exemplo, feito pelo psicólogo hospitalar, então é por outro, entendi. Outro profissional também, tá? Tem pacientes, tem colegas que fazem atendimento domiciliar, muitos desses pacientes ficam com um suporte de home care em casa, e aí já tem essa possibilidade também, entendeu? Entendi. Muitas vezes eles retornam frequentemente para o hospital, né, por conta da condição de saúde, então sempre o nosso papel é dentro do hospital mesmo, tá? Fora dele é um colega, alguém que a gente direcionou para ajudar de outra forma que não nesse contexto. Nossa, Bruna, muito legal tudo isso que você está aí compartilhando com a gente. Né, de todas as falas a gente vê muito a importância, né, do psicólogo, da atuação do psicólogo hospitalar, mas eu acho que desde a pandemia, eu acho que o ambiente hospitalar, né, veio dar bastante visibilidade para o que acontece dentro do hospital, a importância dos profissionais. Você consegue pontuar, assim, de maneira geral, a importância do psicólogo hospitalar? Olha, como eu disse lá no comecinho, o hospital é um ambiente super desfavorável para quem trabalha, para quem usa o hospital, para quem está aqui de passagem, né? É um lugar onde existe muito sofrimento, necessariamente. Às vezes o sofrimento do paciente tá querendo ir embora para casa, mas ele está sofrendo, né? Nem sempre a gente fala de grandes questões, né? Mas, assim, invariavelmente é um ambiente desfavorável. O profissional de saúde trabalha, assim, um pico de cansaço, muitas vezes de estresse frequente, né? São pessoas que trabalham muitas horas, 12 por 36, trabalham 12 horas um dia, no outro dia folga, mas muitos deles trabalham em mais de um emprego, ou dobram plantão dentro dos próprios hospitais. São pessoas que lidam diretamente com o sofrimento humano, muitas vezes sem ter preparo para isso. Não o preparo que a gente tem. Façam terapia, gente. Façam terapia. Vai por mim. Vai fazer falta lá na frente para trabalhar? Não dá. Não dá para o psicólogo não fazer terapia. Não dá. A gente precisa ter habilidade de lidar com as nossas próprias emoções para poder estar em contato com o sofrimento do outro. Nem sempre vai ser como o nosso, né? Nem sempre vai ser aquele impasse,
Mas, assim, a importância do psicólogo é muito clara, é muito clara. O nível de sofrimento, de estresse, de situações adversas dentro do hospital é muito alto, é recorrente. E eu, por acaso, dei sorte de estar aqui. O nosso papel dentro dessa instituição é muito reconhecido, é muito reconhecido. Mesmo a gente encontra um pouco de dificuldade em muitos lugares, essa não é a realidade do psicólogo, a minha realidade não é a realidade do psicólogo hospitalar. Muitos lugares são resistentes à nossa presença, mesmo depois da pandemia, mesmo com tudo que já se sabe sobre saúde mental. E de fato, o hospital é a casa do médico, né? Nós somos intrusos, nós somos um plus. Ninguém vai morrer porque não tem um psicólogo no hospital. Mas com certeza as pessoas vão viver melhor, vão ter mais chance de viver se elas estiverem saudáveis emocionalmente. Com certeza. Então, assim, o papel do psicólogo no hospital é fundamental. A verdade é que a gente fala, a gente tem uma psicóloga aqui que é só para os funcionários. Nossa, muito bacana. Muito A bacana. Lu, Cuidando de quem cuida. isso. Né? A gente tem um projeto que eu idealizei com a minha chefe, eu que fazia no começo, quando éramos só nós duas, chama Viva Leve. É um programa de gerenciamento de estresse para os funcionários. Então, já desde lá de 2015, a gente vem fazendo, e hoje a equipe foi crescendo. A gente tem uma psicóloga dedicada ao atendimento aos funcionários. Caramba. Então, ela faz atendimento em regime de plantão psicológico, máximo 12 sessões, aquele esquema de plantão, não sei se vocês já viram, se não viram, vão ver. Ainda não. Verão, então. E ela faz grupos, ela faz estrutura projetos, enfim, para trabalhar com esses colaboradores que tem muito trabalho a fazer todo dia. Sim. Bruna, a gente já está, né, chegando no final desse bate-papo muito gostoso, mas como uma profissional, né, que já aí tem bastante bagagem, você consegue lembrar de uma história, de um caso que você queira compartilhar, que você acha que foi importante para você, contribuiu, né, no seu crescimento, tanto profissional como pessoal? Se você pudesse, essa eu acho que é a parte que a gente mais gosta, né? E por isso que eu deixei pro final. Ai, são tantos, gente. Eu vou contar um, então, que está em curso, tá? Tem uma paciente que até é amiga desse paciente que você viu aí na recepção. É uma moça muito jovem que veio para o hospital grávida, com alguma alteração no exame de sangue, né? E essa moça, menina, eu tendo a falar menina, ela tinha pouco menos de 30 anos na época, foi ano passado, começo do ano passado. Ela, infelizmente, essa alteração no hemograma dela era uma leucemia em curso, muito agressiva, inclusive, é um tipo de leucemia. Tem vários tipos de leucemia diferentes, é um tipo que em gente jovem costuma ser muito agressiva. E essa moça, foi uma comoção geral, porque assim, uma gestação de, acho que era 10 semanas, 11 semanas, uma gestação recente, mas também nem tanto, ela já estava curtindo esse neném que estava crescendo ali já há algum tempinho, e aí se impôs um impasse muito difícil que era a vida dela ou a do bebê. A leucemia é uma doença muito grave que compromete o paciente de uma forma sistêmica, é diferente dos cânceres sólidos, né? A gente fala, câncer de mama, câncer de pulmão, que ele fica ali, às vezes até dá metástase, ele anda, mas a leucemia não, compromete o sistema como um todo. E até foi a psicóloga Vanessa que iniciou o acolhimento dessa paciente. Eu estava em período de férias na época, mas eu logo em seguida eu voltei e segui com ela até agora. E a psicóloga precisou ajudar a paciente a tomar a decisão de realizar o aborto para iniciar a quimioterapia, né, ou não. E assim, gente,
Nossa, esse caso mobilizou o hospital inteiro. Todo mundo, porque essa menina deu entrada, ela estava gesta, né? Ela deu entrada pela maternidade, pelo PA obstétrico. Então toda a equipe de lá viu, assim, o profissional de saúde ele já sabe, né? Embora não haja confirmação, você sabe que tem alguma coisa muito errada. E ela ficou na maternidade, depois ela foi transferida para UTI. E ali que a gente desenrolou o diagnóstico e tudo, e que teve essa situação toda. Então, assim, o melhor caminho para ela era realmente interromper a gestação e iniciar o tratamento quanto antes, porque a gestação não ia para frente, ela não tinha muito tempo de vida com não dava tempo do neném ficar minimamente possível, né, de fazer uma cesárea, enfim. E assim ela decidiu, né? No mesmo dia de manhã ela fez o procedimento, a curetagem, e de tarde ela começou a quimioterapia. Então, imagina a montanha russa maluca, e mesmo pra gente, né? A Vanessa, que é a psicóloga que atendeu ela, é mãe de 2 filhos, ela atua na maternidade, e assim, ela ficou um caco no outro dia, um caco. Logo depois eu cheguei, né, no primeiro ciclo mesmo de quimio eu já cheguei e comecei a acompanhar essa moça, e foi muito difícil nos primeiros dias, mas depois, gente, um tapa na cara da gente que tá achando que tá com problema nessa vida. Eu sei que assim, o problema de cada um é o pior pra ele, né? Mas isso eu quis contar, que é meio chocante esse caso, porque assim, a gente aprende muito na psicologia hospitalar, Vivi. Você não sai ileso disso aqui. Tá? Até, assim, você vê tanta coisa, você aprende tanto com o paciente, é uma troca de verdade. Porque essa menina me ensinou tanto, assim, que ela foi, esse primeiro ciclo de químio quase matou ela. Quase, e tem que ser a dose de ataque, os médicos assim dizem, para pausar a doença, senão ela não consegue seguir adiante, né? Ela ficou gravíssima na UTI, com risco de óbito, a gente precisou conversar isso com ela, conversar que talvez ela fosse entubada, enfim, foi muito assustador, assim. A gente não fala, não dá notícia para o paciente, a gente só acompanha o médico e recolhe o caco depois. Né? Que é o médico que joga bomba e sai. Aí fica o psicólogo lá dentro do leito. É assim sempre. E só que assim, ela tem uma vontade de viver e uma resiliência, assim, uma capacidade de lidar com a diversidade que é realmente inspirador, assim. É muito inspirador. E ela enfrentou tudo. Em todas as possibilidades, a maior chance era dela não conseguir. E ela tá viva até hoje. Tá? Ela enfrentou tudo, ela conseguiu fazer o transplante de medula. A mãe dela ia ser doadora, no fim, não, tudo assim. Foi, vai, agora vai, não vai. Assim, ó. E aí conseguiu um doador, o cara tava nos Estados Unidos, aí o cara veio pro Brasil. Foi um negócio. Gente, fica aí a importância sobre a doação, né, de medula óssea. Então, né, se cadastrem no banco, é super rápido. Né? E assim, é muito difícil, né, a gente achar alguém compatível, né? Então a gente viu aí que um doador estava lá nos Estados Unidos, tinha essa moça aqui que estava precisando urgentemente. Então, quanto mais gente a gente tiver cadastrado nesse banco, um dia pode ser que seja a gente, ou então nosso pai, a nossa mãe, um avô, um tio, um primo, um amigo que a gente goste muito. Então eu acho que é válido, né, a gente também deixar registrado aqui esse apelo para vocês. Isso futuros profissionais da área da saúde. Bruna, eu queria te agradecer muito, eu amei esse papo, eu adorei aqui, e acho que tem um motivo para eu, né, ter despertado esse interesse pela psicologia hospitalar. Fiquei ainda mais fascinada pelas experiências aí que você relatou, compartilhou pra gente. Acho que tudo isso, né, só quem realmente vive, né, na prática, vivencia. Claro que a teoria ela é muito importante, né, ela vem aí como um fator aí que divide os bons profissionais dos ruins,
mas é muita coisa que a gente aprende só, né, levando uns tapas na cara, né, no dia a dia, né, então vão ser dias que vão ser mais fáceis, outros nem tanto, Muito né? difíceis. Mas acho que isso faz parte aí de qualquer área, né, de qualquer profissão. Mas eu fico feliz de encontrar um profissional como você, tão dedicado, né, que assim, que fala com muita paixão da sua profissão, que fala com brilho nos olhos dos seus pacientes, que adora o rock and roll do hospital, né? A gente sabe que é cansativo, foi difícil a gente arranjar uma agenda com você, porque essa questão do horário eu tenho essa lista de pacientes que eu tenho que ver e tenho que passar e não tem horário, eu só tenho que ir, né? Tenho que estar lá presente. Então eu acho que é um privilégio, né, da gente ter profissionais assim, nesses ambientes tão hostis como você descreveu pra gente. E são hostis por um momento, né? Mas que a gente vê, né, muita gente se recuperando, saindo daqui melhor, com novas oportunidades e até mesmo com cenários aí para aproveitar melhor a vida, né? Ou ter mais qualidade de vida, acabar priorizando isso. E a gente também, viu, gente? A gente também. É cuidar de quem cuida. Pelo amor de Deus. Fazer terapia. Muita. Né? Uma terapia, uma cervejinha, um churrasquinho com os amigos. Tá tudo no mesmo pacote. Ah, delícia! Nada, a churrasquinho com a cerveja pra esquecer, a terapia pra lembrar. Precisa ter o mix. Não vem com essa não, de que já fui pro churrasco, já fiz minha terapia. É uma terapia parte. pra olhar pra dentro, o churrasquinho é pra gente olhar pra fora. É o mix que funciona. Bruna, muito obrigada, então vamos encerrar.